Vamos começar então? Bora então com questão, aqui em cima sempre vai ter, tá, a sinalização de qual módulo que é, tá? Inclusive depois da sua prova, você vai lá e me avisa, Lucas, passei, e aí você me traz assim, Lucas, tive dificuldade nisso, naquilo, a partir disso eu consigo também criar novas questões por aqui. Aqui em cima tem sinalizado o módulo, tá? Esse número aqui é o número da questão lá na nossa plataforma, que nem eu te falei, essa questão faz parte dos nossos simulados já, então coloca 2022, 4501, questão atualizadíssima de 2022 para você. Vamos começar então? Só se for agora, olha só. Para o credenciamento de pessoas jurídicas que pretendam exercer as atividades de agente autônomo de investimento, a entidade credenciadora, no caso a Ancor, deve exigir que essas sejam constituídas de acordo com a legislação em vigor como sociedades o quê? Bom, vamos lá. Pessoa jurídica vai entrar como sociedade simples, tá? O que é uma sociedade simples? É uma forma de sociedade que pode ser, por exemplo, uma cooperativa, uma sociedade simples pura, o mais comum, uma limitada, tá? Os escritórios de agentes autônomos, a grande maioria são limitadas, tá? Principalmente lá no início, tá? Então ele vai se constituir como sociedades limitadas? Não, limitadas é, digamos assim, o detalhamento. Mas, segundo a legislação, são sociedades simples. Entre as sociedades simples existe a limitada, tudo bem? Mas não tem que ser exclusivamente como limitadas, mas sim como sociedades simples. Aí sim, com objeto social exclusivo, sim ou não? E a resposta é sim. Precisa ter um objeto social exclusivo, trabalhar como agente autônomo de investimentos, e inclusive não pode deter, essa pessoa jurídica, deter participação em outras sociedades, tá bom? Então, letra D de dado, questão de prova aí para você. Essa empresa, pessoa jurídica, vai trabalhar como agente autônomo, tem que estar constituída como sociedade simples, né? Entre as sociedades simples, são exemplos, cooperativas, sociedade simples pura, sociedade limitada, etc, tá? E tem que ter objeto social exclusivo, não podendo ter essa pessoa jurídica participação em outras sociedades, tá bom? Portanto, letra D de dado é a resposta para você da questão 2022, 4501. Vamos então para nossa próxima questão aqui do nosso pré-prova, que é a questão 2022 4502. Lembrando que essa aqui é o número que você pesquisa lá na nossa plataforma para localizar essa questão direto, tá? Considere as assertivas abaixo. Questãozinha aí caiu faz pouco tempo nessa prova da Ancor, tá? Então ele vai colocando algumas afirmações. Ser procurador ou representante de clientes, negociar valores imobiliários, agir como preposto representante de instituição integrante. Beleza. Relacione cada assertiva a uma das atribuições do agente autônomo de investimentos. Aí ele vai lá, né? É vedado, é direito, é dever e é obrigação. Vamos ver então o que são cada uma dessas afirmações aqui para a gente entender. 1. Ser procurador ou representante de clientes perante instituições integrantes, ou seja, perante uma corretora. Será que o agente autônomo de investimento pode ser um procurador ou representante de um cliente? Não, porque aqui tem conflito de interesse. Pensa comigo o seguinte, tá? Eu, Lucas, sou agente autônomo de investimentos, sou assessor de investimentos. Eu ganho a partir de quanto o meu cliente movimenta, né? É uma renda variável. Se o meu cliente movimentar mais, eu ganho mais. Então, imagina se eu, agente autônomo de investimento, também, você é o meu cliente, também sou seu procurador. É como se o Lucas falasse para o próprio Lucas, movimenta aí, e esse Lucas aqui ia movimentar aqui como agente autônomo de investimentos. Na prática, é óbvio que o procurador Lucas ia dizer para si, o agente autônomo movimentar mais. Então tem um conflito de interesses aqui. Eu não posso ser procurador ou representante de clientes em hipótese alguma, tá bom? Então o número 1 não é um direito, não é um dever nem uma obrigação. É lógico que é vedado, então a gente já tem a resposta, mas vamos entender os outros, obviamente, tá? 2. Negociar valores imobiliários por conta própria, direto ou indiretamente, ou seja, negociando para mim, através da instituição integrante do sistema de valores imobiliários, uma corretora, com a qual mantenha contrato. Isso aqui, o que acontece na prática é o seguinte, cara, é um dever meu. Se eu sou um assessor de investimentos do BTG, eu tenho que negociar os meus ativos dentro do BTG. Por quê? Eu, como pessoa física, tenho investimentos, é lógico, né? Nem todo mundo, mas eu vou ter investimentos. Então, se eu tiver investimentos, eu tenho que movimentar isso dentro da corretora com a qual eu mantenho um contrato. Vamos supor, eu sou um assessor de investimentos do BTG e tenho meu dinheiro lá na XP, não faz sentido. Então eu devo ter a minha custódia dentro da corretora pela qual eu tenho contrato. Eu tenho uma ideia seguinte, se eu trabalho aqui, como é que eu vou ter meu dinheiro lá fora? Tá bom? Então 2 é um dever. E 3, agir como preposto e representante
da corretora, da instituição integrante do sistema de distribuição de valores imobiliários pelo qual tem sido contratado. Perfeito. É uma das prerrogativas do trabalho do assessor agir como preposto e representante de uma corretora. Esse é o trabalho do agente autônomo de investimentos, então é um direito. Então, é um dever ter meu dinheiro na minha própria corretora, é vedado eu ser procurador de clientes e é um direito meu agir como preposto, tá? Ou seja, representante. Portanto, letra A de amor da 2022-4502. Beleza? Bora para mais uma. Tudo aqui módulo 1, módulo que você tem acerto mínimo, né, para ser assessor de investimentos. Bora! 2022, também módulo, 2022-4503, também módulo 1, tá? O estagiário é um agente autônomo de investimentos, beleza? E realiza atividade de Caiu na semana passada isso aqui, tá? Esse tipo de atividade é uma ressalva com relação à possibilidade de celebrar contrato com mais de uma instituição financeira conforme a instrução CVM 497 de 2011. Acontece o seguinte, tá? Vamos lá, tá aqui o estagiário e ele é agente autônomo de investimento, ele é assessor de investimentos. Beleza? Beleza. Ele tem contrato com uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores imobiliários, tá? Ou seja, ele tem contrato aqui com uma corretora, tem contrato com o BTG. Beleza? Legal. Ele não pode ter contrato também com a XP. Ele tem que ser exclusivo do BTG. A única exceção é quando ele distribui somente cotas de fundos de investimentos. Se o cara é distribuidor tão somente de cotas de fundos de investimentos, ou seja, só vendo cotas de fundos de investimentos, não é tão normal, mas às vezes pode acontecer, esse cara aqui pode representar mais de uma corretora, né? Trocando assim bem, ao invés de falar todo o termo, né? Instituição integrante do sistema de distribuição de valores imobiliários, ele pode ter, nesse caso, é uma exceção, se ele distribuir somente cotas de fundos de investimentos, ele pode ter uma exceção a essa regra de ter somente vinculação a uma corretora. Tá? Então, não é para clubes, ok? Distribuição de cotas de abertura de capital. Cotas de abertura de capital pode ser ações, pode ser debêntures, não, mas uma oferta pública poderia ser debênture, né? Mas uma abertura de capital é ações, né? Uma oferta pública pode ser de ações ou de debêntures, mas a abertura de capital é a empresa virando SA aberta, né? Portanto, é ações. Então, não é uma ressalva para ter exclusividade, tá fora. E também mercado de derivativos não é o caso, tá? Quando o agente autônomo de investimento distribuir exclusivamente fundos de investimentos, ele é ressalvar essa regra de ter vínculo com apenas uma corretora, tá bom? Então, desde dada a resposta correta da 2022-4503. Mais uma questão atualizadíssima aí do ano de 2022 para você. Bora mais uma? Bora! 2024, vamos mudar a cor aqui? Mudamos a cor, verdão, bora! Júlio é um jovem empresário que possui uma lavagem localizada no bairro Menino Deus, aqui onde fica a nossa sede, inclusive. O mesmo, após um processo de anos, foi condenado por lavagem de dinheiro. Nesse caso, a perda dos bens de Júlio será em favor de quem? Acontece o seguinte, né? A lei de lavagem de dinheiro, ela prevê a perda daqueles bens que foram adquiridos através com recursos oriundos de origem ilícita, né? Então, lógico, poxa, se eu comprei aqui um apartamento, recurso ilícito, eu tenho que devolver esse apartamento. Bens também, além de bens, né? Dinheiro, espécie, tudo que tem a ver com o crime vai ser devolvido. Beleza, eu vou devolver para quem? Né? O crime de lavagem de dinheiro, ele é orientado por uma lei federal. Portanto, os bens que são recuperados com relação às investigações de crime de lavagem de dinheiro são recuperados em favor da União. Quando, aí a lei abre uma exceção, a lei 9.613, quando for de competência da justiça estadual, esses bens vão para a justiça, para o Estado. Então, para onde é que vai os bens? Vai para a União, são recuperados em favor da União, tudo bem? Quase travou aqui o tubarão. São recuperados em favor da União ou, uma exceção, nos estados, no caso de justiça estadual, que é menos comum, mas pode aparecer, tá bom? Então, União Federal e depois para os estados, no caso de justiça estadual, C de casa é a resposta para você. Lembrando que isso é uma lei federal, portanto, mais ou menos dá para entender, né, o que era o nome da pessoa. 2022-4504, C de casa é a resposta para você. Bora para mais uma? Bora! 2022-4505, ele fala o seguinte:
Questãozinha caiu também agora há pouco, hein? Analise as afirmações abaixo sobre o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Vamos lá. Conselho Nacional de Previdência Complementar e Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? Esses caras aqui são dois conselhos, ou seja, eles na prática não executam nada. Eles, lembra, conselho é um conselho que eu estou te dando. Conselhos são órgãos normativos e eles têm embaixo deles os órgãos executivos, os órgãos de fiscalização. Então, embaixo do CNPC é a Previc, ok? Embaixo da CNSP é a SUSEP. O CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, cuida dos fundos de pensão. Por exemplo, da Petrobras, fundo de pensão exclusivo dos funcionários da Petrobras. Quem fiscaliza esses fundos de pensão? Previc. Já quem cuida de seguros privados, seguro do carro, por exemplo, Previdência Aberta, PGBL, VGBL, que a gente contrata nas instituições financeiras, é o Conselho Nacional de Seguros Privados. E o órgão que vai fiscalizar é a SUSEP. Então, o Conselho Nacional de Seguros Privados define as normas e a SUSEP fiscaliza. É como se fosse CMN, né, e CVM, tá bom? CMN em cima, CVM embaixo, tá bom? Então, vamos lá para os verdadeiros ou falsos, né? Sobre o CNPC, que cuida dos fundos de pensão, né? Da Petros, fundo de pensão dos Correios, né? Ou seja, aqueles fundos de aposentadoria exclusivos para os funcionários de um grupo, tá? Regular as atividades das entidades fechadas, perfeito, de previdência complementar, os fundos de pensão. Perfeito. Ele regula as atividades. Fiscaliza? Não, porque ele é um conselho. Certo? Definir as diretrizes do mercado de seguros? Não, porque quem faz isso é o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP. Tá fora. Fiscalizar os fundos de pensão? Não. Quem é que fiscaliza os fundos de pensão? Previc. Os conselhos não executam nada, não fiscalizam nada. Portanto, aqui que está o erro. Quem fiscaliza é a Previc. Portanto, quem está correto é somente a alternativa 1, né? Letra D de dado para você da 2022, 4505. Lá. Questão 2022, 4506. Questão, ó, novinha também. Ele fala o seguinte, tá? Os segmentos especiais de listagem da B3, que são os segmentos especiais de listagem da B3, né? Nível 1, nível 2, Novo Mercado, Bovespa+, entre outros, né? Foram criados no momento em que percebemos que para desenvolver o mercado de capitais brasileiro, ela precisa ter segmentos adequados com o perfil de cada empresa. Fonte site da B3. Com isso, exige que as empresas mantenham 25% de free float em qual segmento. Então vamos lá. 25% de free float. O que é o free float? Free float, free livre, float, flutuação. Ou seja, são as ações da empresa que não estão no cofre da empresa, que não estão na mão do controlador paradas, mas estão livres no mercado. Free, livre, float, flutuação. Ou seja, estão no mercado sendo negociadas. Quanto mais ações sendo negociadas no mercado, mais liquidez, mais fácil para os minoritários conseguirem se desfazer dessas ações. Então, a partir de qual nível que tem 25% de free float? Vamos lá de baixo para cima, né? Pra gente ver. Somente o nível 1. Mentira, porque nível 1 já tem, nível 2 também, Novo Mercado se mantém. Então não é somente no nível 1. Pula. Pula C. B, a partir do Novo Mercado. Não, porque o nível 1 já exige 25% de free float. Tá fora. 2, a partir do nível 2, acabei de falar. Nível 1 já exige 25%, um quarto, né? 25% das ações em free float. Tá fora. Sobra C. Em todos os segmentos especiais. Nível 1, nível 2, Novo Mercado são segmentos especiais. Em todos eles já se tem a necessidade, a exigência de ter um quarto, 25% das ações em livre circulação, em free float. Portanto, C de casa é a resposta da questão 2022, 4506. Bora, 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 artilheiro. Mais uma, toma uma aguinha aqui. Vamos lá. Questão 2022, 4507, ele fala o seguinte. A empresa Shark Energy é controlada pelo senhor estagiário. Aí, estagiário, que moral, meu parceiro. Tá de dono, rapaz. Olha, o estagiário saiu lá do estágio, virou controlador de uma empresa. Ele recebe uma oferta de alienação. Alienação é venda, não é? Estou alienado. Não, não é isso. Alienação é venda do seu controle. O comprador
um fundo dos Estados Unidos, você então considera o direito de tag along. Tag along, ou seja, alongar, tag etiqueta, along, alongar, ou seja, alongar a etiqueta de compra, alongar a oferta de compra. Na prática, pensa comigo o seguinte, tá? Você era minoritário dessa empresa, que era controlada por esse cara aqui, que você confia muito. Agora vai entrar um outro controlador que é um fundo dos Estados Unidos. Você não quer ser sócio, fala assim, eu odeio os Estados Unidos, eu não quero ser sócio dos Estados Unidos. Que agora o controle é dos Estados Unidos, desse fundo. Então o tag along é dar para o minoritário essa proteção. Olha, cara, eu era sócio do estagiário, eu não quero ser sócio de um fundo dos Estados Unidos. Então o tag along, o cara que está comprando o controle, ele é obrigado a te ofertar condições similares, pelo menos, ao que tem o controlador, né? Para te dar o direito de sair se você quiser, tá? Então fala aí, sobre esse direito, analise as afirmações abaixo. 1. É a extensão para todos os acionistas de pelo menos 80% das condições obtidas pelo controlador. Na verdade, o tag along, ele é uma proteção para os minoritários. Eu falei isso algumas vezes, inclusive, aqui. Então, não é para todos os acionistas, mas ele tem que estender, alongar para os minoritários. É uma proteção para os minoritários, tá? Se tem outros acionistas que não são minoritários, você não precisa estender. Aí a 2 está certa. É a extensão para os minoritários de pelo menos 80% das condições obtidas pelo controlador. Perfeito? Se você está no nível 1, né, de governança corporativa, não tem ainda esse tag along de 100%, tá? E 3, é a obrigação dos minoritários em vender também a sua participação para o futuro controlador. Só que está errado, porque ele é um direito. Ele vende se quiser para o novo controlador. Eu posso, eventualmente não. Agora vai ser melhor ainda com esse novo dono, eu vou continuar. Putz, meu estagiário era bom, vai ser melhor ainda, eu quero continuar. É um direito, mas não um dever que o minoritário tem, tá bom? C de casa 2022-4507, rapaziada da Ancor. Módulo 8 isso aí, tá? Bora! Bora! 2022-4508, no nosso pré-prova aqui ele fala o seguinte. No mercado a termo de ações da B3, a diferença entre cobertura e margem é que... O que é a diferença entre cobertura e margem, tá? Ambos são garantias, tá? Ambas são... Deixa eu pegar um lápis menor aqui, né? E um preto para chamar mais atenção. Ambas são garantias, tá? Garantias, tudo bem? Você pode ter margem, ok? Garantias para a operação. E você pode ter cobertura. Nossa, qual a diferença de um para outro? Presta atenção. Cobertura está coberto e margem tem margem de erro. Ou seja, cobertura é quando, por exemplo, eu vendo um ativo, vendo Petrobras a termo, e eu tenho Petrobras. Então, eu tenho Petrobras para garantir essa venda. Então, está 100% coberto. Já margem, da margem de erro, ou seja, margem é quando eu deposito dinheiro para honrar aquela posição que eu estou em aberto. Então pode oscilar mais e eu tenho que botar mais dinheiro na margem. Putz, abriu mais minha posição, estou mais devedor, coloca mais dinheiro. Margem é isso. Já cobertura, estou coberto. Oscilou muito a termo, eu tenho ativo, está oscilando junto aqui também. Então você nunca vai precisar colocar mais se você está coberto pelo ativo. Então, ambas são garantias. Margem, dinheiro, dá margem para pedir mais. Lembra disso. Cobertura, estou 100% coberto. Porque eu tenho o ativo qual estou devendo lá na outra ponta, tudo bem? Então vamos lá ver na essência, né? De baixo para cima. A cobertura exigida sempre será um valor maior que a margem. Não necessariamente, não tem como a gente afirmar isso. Às vezes você tem margem maior, dependendo do risco da operação. Não tem como afirmar isso, tá? Cobertura e margem referem-se exatamente ao mesmo tipo de garantia? Não. Ambas são garantias, mas não o mesmo tipo. Eu acabei de explicar que são diferentes, tá? Cobertura é garantia de dinheiro? Não, cobertura é garantia em ativo. Então sobra a A de amor para você fazer um coração aqui. Margem é a garantia em dinheiro e cobertura é a garantia do próprio ativo. Estou 100% coberto com o próprio ativo, não tem risco, né? Nesse caso de ter que colocar margem adicional. Tudo bem? 2022-4508, A de amor é a resposta para você do módulo 15. Continuamos aqui então para mais... Lembrando, né? São todas questões atualizadíssimo, nós vamos começar a botar de tempos em tempos pré-provas aqui dentro do curso da Ancor para você
trazer sempre atualizações, sempre estar junto contigo no pré-prova, beleza? Bora! Vou mudar aqui a cor, né? Vamos pro vermelhão aqui. É vermelho? 2022, 4509, ele fala o seguinte: uma política monetária dita quando injeta maior volume de recursos nos mercados. E com isso aumenta o volume de meio de pagamento. Meio de pagamento, meio de pagamento, meio de pagar, forma de pagar, grana, aumenta a grana na economia. E quando age em sentido contrário, ou seja, diminui o volume dos meios de pagamentos, retraindo a atividade econômica, ela é chamada de Então, olha só. Quando uma política monetária é expansionista, expandir, aumentar, eu estou injetando grana na economia, tá bom? Então, expansionista para injetar grana na economia. E quando uma política econômica ela é contracionista, contrair, reduzir, é também chamada de restritiva, tá bom? Então, expansionista quando eu estou expandindo, crescendo a economia, contracionista quando eu estou contraindo, restringindo a economia, tá? Não é ativo e passivo, os termos são utilizados. Aqui agressiva e expansionista seria ideia sinônimos, né? Aqui seria o contrário, se é que fosse ativa e passiva. Então a letra D é a resposta da gente. Então, política monetária expansionista, crescimento, expandir. Política monetária contracionista, contrair, restringir, restritiva. D de dado, resposta para você da 2022 4509. Bora, bora, bora. Bora, bora, artilheiro. Bora, 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 futebol o tempo inteiro. 2022 4510 é a bola da vez do módulo 1. Ele fala o seguinte, ó. Conforme a instrução CVM 497, no seu artigo 14, é incumbência a verificar a regularidade dos registros dos agentes autônomos de investimentos. Quem será, meu Deus do céu? Primeiro, já arrisca um cara aqui, CML não faz nada, né? Já sei. Já aumentou a chance de chutar. Quem é que tem que ver se ele está regular na hora de contratar? Quem é que tem que ver, putz, eu quero te contratar como agente autônomo de investimento? Me dá aqui os seus dados para eu verificar lá na CVM e na Ancor se você está registrado. É a instrução contratante. Então a instrução contratante é quem tem o papel de verificar se o agente autônomo de investimento está regularizado. Por quê? Porque depois a CVM vai em fiscalização em cima da instituição contratante e fala assim, você contratou um cara aí que não está registrado como agente autônomo ainda. Você contratou um cara aí que ele não pode atuar como agente autônomo. Contrata ele como estagiário primeiro. Os escritórios fazem muito isso. Coloca ele como estagiário, vai aprendendo. Depois que ele passar na prova da Ancor, se registrar na CVM, aí beleza. É cadastrado como agente autônomo de investimento. A responsabilidade disso, da verificação na regularidade, é da instituição contratante. Desde dar a resposta para você. Bora! Bora para mais uma. Bora. Ops. Aqui. Vamos lá. Luiz Eduardo fez uma... Ó, essa aqui, cara, segundo relatos, caiu muito parecido com isso, tá? Eu transcrevi o mais parecido que eu pude aqui. Claro que a gente não pode copiar a questão de prova, né? Mas... quis trazer para vocês a ideia muito, muito direta, né? Então, Luiz Eduardo fez uma aplicação no fundo Shark de renda fixa pelo prazo de 137 dias úteis, considerando que o fundo rendeu 7,98 ao ano. Qual foi o rendimento bruto no período de Luiz Eduardo? Então pensa comigo o seguinte, tá? Ele rendeu 7,98% em 252 dias úteis. Quanto que ele rendeu em 137 dias úteis? Lucas, como é que tu sabe que é 252? Ora, rapaziada, para taxas, um ano é 252 dias úteis. Tá? Para tributação, são 360 dias úteis. Para juros simples, 360 dias corridos. Opa, volta. Para tributação, 360 dias corridos. Tributação é dias corridos. Taxas é dias úteis. Ok? Então, o ano em dias corridos, 360. Um ano em dias úteis, 252. Simples assim. Aí lembra, tributação. Eu quero correr de tributação. Então, dias corridos. Corridos. 360. Taxa. É útil para mim ter taxa. É útil ter taxa. Então, dias úteis. Útil. É utilidade. Dias úteis. 252 dias úteis é um ano. Então, falou um ano, 252 dias úteis. Então, o que eu tenho que fazer é aquela ideia, né? 1 mais a taxa elevado no prazo que eu quero, sobre o prazo que eu tenho. Ordem alfabética. Lembra? Sim, Lucas. Então,
1,0798, né? Que é 1 mais a taxa de 7,98%, elevado no prazo que eu quero, 137 dividido por 252. Aqui, rapaziada, é bem simples, né? Ó, 1 mais, vou repetir aqui para vocês, tá? Ops. E aqui, 252, tá? Volta aqui, ficou feio. 252. Aqui é bem simples, né, galera? É só a gente lembrar 1 mais a taxa, ou seja, 1 mais 0,0798, elevado no prazo que eu quero, é o prazo que eu tenho, ordem alfabética. Simples assim. Quero para 137, tenho para 252, que é o ano. Ok? Porque 7,98 está ao ano. Mais uma vez, apaguei o 2 ali, coitadinho. Ô, 2, calma aí, 2. Vamos lá fazer nosso cálculo no nossa HP Shark. Cadê você? Está aqui, tá? Então, bem simples, né? 1,0798, Enter. 1,0798, Enter. 137, Enter. 252, divide. E uso essa tecla aqui, né? Y eleva na X. Tá bom? Vamos lá? Tá aqui. Aí, esse 1 aqui entrou de forma artificial, então eu tenho que tirar ele. 1 menos vezes 100 para achar percentual. 4,26 é a minha taxa equivalente para esse período. Então o que eu fiz basicamente, galera? Só 1 mais... Ops, tá, quando eu ficar feio. Ficar fraca, na verdade, não é feio. 1 mais a taxa elevado no prazo que eu quero, o prazo que eu tenho. Simples assim. Beleza? Bora? Bora, artilheiro. Vamos para a nossa próxima questão aqui. Vamos lá. Bernardo fez aplicações junto com seus familiares. Questão 2022-4512. Bernardo faz aplicações junto com seus familiares em um clube de investimentos chamado Shark Clube de Ações. Com relação ao estatuto desse clube, o mesmo pode ser alterado quando a alteração for para exclusão ou redução da taxa de administração ou taxa de performance. Mesmo sem a convocação de o quê? Bom, pensa comigo o seguinte, tá? Você tem um clube de ações, ou seja, você tem pessoas que formam esse clube. Nada pode ser decidido sem que você chame a assembleia desses condôminos, a assembleia desses participantes, para que eles digam se aceitam ou não as alterações. Só que, quando você chama a galera para uma Assembleia Geral de Cotistas, né, uma AGC, ok? Uma Assembleia Geral de Cotistas, uma AGC, chama os caras para uma AGC e fala assim, eu chamei vocês aqui para ver se vocês concordam em reduzir taxa de administração. Alguém vai dizer não? Todo mundo vai dizer sim. Então, se for para excluir ou reduzir taxa de administração, eu não preciso chamar uma Assembleia Geral, ok? Então, a Assembleia Geral tem que ser chamada se eu for aumentar a taxa de administração. Não é o estatuto é onde estão as regras. Não são cotistas sêniores, só que são situações de um FDIC, que tem cotista sênior. Uma Assembleia Extraordinária é algo extraordinário, fora do comum. Acabou a liquidez do fundo ou do clube, se chama Assembleia Extraordinária, tá? Para aumento da taxa de administração, tem que chamar uma Assembleia Geral de Cotistas. Para o clube ou para o fundo, também, se for reduzir ou excluir, não preciso chamar a Assembleia Geral de Cotistas, tá? Então, não precisa se for excluir ou reduzir. 2022-4512, D de dado é a resposta. Vem comigo para o vídeo da questão 2022-4513. Aqui na reta final do nosso pré-prova, ele fala o seguinte. Bernardo faz aplicações junto com seus familiares em um clube de investimento chamado de novo Shark Clube de Ações. Conforme a instrução CVM 494, esse clube deve ter no mínimo nananã e no máximo nananã cotistas. Olha como é simples, como cai questões dadas para nós. Isso antigamente era até 150 pessoas, hoje não é. Lembra, clube, como é um clube, tem que ter máximo de pessoas na piscina, senão fica muito cheia essa piscina. Qual o máximo de pessoas nessa piscina? 50 pessoas, tá? Qual o mínimo de pessoas nessa piscina? Qual o mínimo? 3 pessoas. Antigamente era até 150, aí a piscina ficou muito cheia, os caras falaram, bota menos pessoas aqui, então no máximo 50 pessoas nesse nosso clube de ações atualmente, tá bom? Então 2022-4513, B de Brasil, resposta para você do nosso pré-prova. Vamos andando, rapaziada. Uma aguinha, né, já que não tem cerveja. Bora, artilheiro. Bora. Vamos lá. Lembrando que essas questões, elas vão para fazer parte
lá os nossos simulados de questões por módulos. Então, se você buscar por esse número aqui na nossa plataforma, você acha direto essa questão, tá? 2022, 45, 14. O estagiário, após ler uma notícia sobre uma nova modalidade de investimentos, decidiu realizar aportes em ETF no Shark Bank. O gerente, então, explica sobre o lote padrão dos ativos nesse tipo de aplicação. Bom, olha só, lote padrão em ETF, tá? Lote padrão de ETF já foi 10, não é mais 10. Hoje é 1. Se é que se pode chamar isso de um lote padrão, porque um ETF não é nenhum lote, né? Então, assim, era 10. Para ajudar, para dar mais liquidez, para dar mais acesso, os caras cortaram e falaram assim, você pode comprar um ETF só. Ou seja, não existe mais lote padrão. Era 10, agora não existe mais. Então, a sua prova pode vir de duas formas. Dizer que lote padrão é 1. Apesar de estar tecnicamente errado, né? Não vamos discutir. Lote padrão é 1. Porque não é um lote, você entende que é uma unidade. Mas então, lote padrão hoje é somente uma unidade. Ou seja, não existe lote padrão, porque é somente uma unidade, tá? Se a questão vier pedindo lote padrão 1, não vamos discutir, marca 1 e garante o acerto para você, tá? Mas na prática não existe lote padrão, você consegue lá na bolsa hoje comprar um ETF no Shark Bank para o estagiário ficar bem feliz. 2022, 4514, B de Brasil, resposta para você. Tudo questão caiu agora há pouco, tá, galera? Tudo questão caiu agora há pouco. Vamos para a nossa última questão do pré-prova. Dessa vez, lembrando que agora vai ser rotineiro. Vamos estar com você na porta da prova. 2022, 45, 15, ele fala o seguinte. São considerados investidores qualificados os investidores que detêm investimento financeiro superior a nananá. E são considerados investidores profissionais aqueles que detêm investimento financeiro superior a nananá. Então, investidor qualificado e investidor profissional. Quais são os valores de referência? Isso era antes 300 mil qualificado e 1 milhão o profissional. Hoje é 1 milhão o qualificado e 10 milhões o profissional. Ou seja, todo profissional é qualificado. Quem tem 10 milhões tem mais de um. Nem todo qualificado é profissional. Porque se tem 1 milhão não chegou em 10 ainda. Ou não necessariamente chegou em 10. Então, todo profissional é qualificado? Sim, porque ele tem 10 milhões. Todo qualificado é profissional? Não. Então, investidor profissional, pessoa física e jurídica que tenha mais de 10 milhões de investimento financeiro, mais o atestado de conhecimento. Você assina lá, é uma balela. Investidor qualificado, quem tem pessoa física ou jurídica, ambos é pessoa física ou jurídica, tá? Qualificado, 1 milhão de investimentos financeiros ou mais, e o atestado de conhecimento, que é uma balela. Portanto, letra A de amor, tá? 1 milhão para o qualificado e 10 milhões para o profissional. Lembrando, todo profissional automaticamente é qualificado. Porque ele já passou a barreira do 1 milhão. Ele está aqui, já passou do 1 milhão. Todo qualificado é profissional? Não. Porque o qualificado não chegou nos 10 milhões ainda. Tá? 2022, 45, 15, A de amor. Vou até fazer um coração aqui na nossa última questão do pré-prova. Lembrando, cara, o pré-prova traz sempre questões atualizadíssimas sobre o que vem caindo lá na sua prova da Ancor.